Existe assombração maior do que a miséria? E aí, pessoal, espero que estejam bem. A Garota da Agulha, ou Pigmenolle, filme do dinamarquês Magnus von Horn, representante da Dinamarca no Oscar 2025. O filme é um terror psicológico histórico, numa atmosfera pesada e trata de temas fortes como miséria, exploração e preconceito. E ainda faz críticas sociais que ressoam até hoje, e entrega uma experiência visual e narrativa impressionante. Como eu disse, ele recebeu apenas a indicação a melhor filme internacional, disputando com o nosso Ainda Estou Aqui, e merecia muito mais indicações. Falarei ao final. A Garota da Agulha se passa em Copenhague em 1919, logo após a Primeira Guerra Mundial. A protagonista Caroline é uma jovem costureira que vive uma situação de quase miséria. Seu marido desapareceu na guerra e ela não sabe se ele morreu ou simplesmente nunca mais quis voltar. Sem apoio e com dificuldades financeiras, ela se mantém altiva, mas o peso da realidade vai esmagando qualquer esperança. A história mostra essa luta diária dela para sobreviver. E no meio dessa situação, Caroline acaba se envolvendo e engravidando de um homem rico e influente, o dono da fábrica onde ela trabalhava. A princípio, ele se mostra prestativo, promete ajudá-la e até fala em casamento. Mas essa relação esbarra na mesma barreira social que vemos em Anora, o favorito ao Oscar de melhor filme deste ano e que tem pitaco aqui no canal. Uma jovem pobre achando que encontrou um caminho para sair da miséria, até perceber que o sistema não permite que isso aconteça tão facilmente. Mas a vida de Caroline vira ainda mais de cabeça para baixo quando seu marido reaparece. Só que ele não volta o mesmo homem que partiu. Ele está mutilado pela guerra, usando uma máscara para encobrir o rosto desfigurado e completamente deslocado da sociedade. Se tem algo que a Garota da Agulha faz de forma impecável, é construir uma atmosfera sufocante. A fotografia em preto e branco é lindíssima e trabalha muito bem com contrastes. Algumas cenas são completamente dominadas pelas sombras, reforçando o peso emocional da história. O uso da luz e da escuridão é quase expressionista, remetendo a filmes antigos do cinema europeu. Em algumas cenas, o personagem está no meio das sombras, com só a silhueta do contorno iluminado. É um efeito lindíssimo. A direção de arte também merece destaque. Os cenários são opressores, frios e passam a sensação de abandono e miséria. Desde os cômodos apertados e sujos até as ruas úmidas e escuras, tudo contribui para essa ambientação melancólica. O som também é outro ponto de destaque. Exemplo é a fábrica que tem um barulho incessante e cria uma sensação de exaustão. Nas atuações, a protagonista Vic Carmensone entrega uma performance ótima como Caroline. Ela traz uma mistura de altivez e vulnerabilidade que faz a personagem ser muito real. Por mais que ela tente se manter firme, dá para ver que a situação está acabando com ela. Também se destaca Trine Dyrholm, que interpreta Dagmar, uma mulher que entra na vida de Caroline para ajudá-la na questão da gravidez, e se torna um pilar importante da história. Ela cria uma mulher dúbia, alternando entre docilidade e brutalidade de forma enigmática. O filme traz várias camadas de crítica social. A miséria extrema e a falta de amparo para as mulheres na época são temas centrais. Caroline não tem uma rede de apoio, e qualquer tentativa de sair dessa condição esbarra em um sistema que a oprime. Mas um dos aspectos mais chocantes é a exploração dos chamados desajustados, no circo onde o marido da protagonista vai trabalhar. Ele é tratado como um monstro, exposto como uma atração, sendo humilhado publicamente pelo apresentador, algo que era comum na época. E isso tem um paralelo com outra das páginas mais cruéis da história, os zoológicos humanos, onde pessoas de etnias diferentes, por exemplo, os notórios pigmeus, eram exibidos como atrações exóticas. Essa prática desumana felizmente desapareceu. Isso se encaixa em uma ideia que o Steven Pinker defende no livro O Novo Iluminismo, que ao longo da história, no longo prazo, a humanidade tem evoluído. A maneira como tratamos as diferenças hoje é muito melhor do que há 100 anos. E a Garota da Agulha nos lembra o quão brutal o mundo já foi. E sobre Oscar, o filme somente recebeu a indicação a melhor filme internacional, como dito,
mas poderia ter recebido indicação certamente a fotografia. Essa, para mim, foi muito esnobado. Direção de arte também merecia. Talvez trilha sonora, som, direção, atuações. Tudo deveria ter tido reconhecimento. O trabalho visual desse filme, por exemplo, é superior ao de Emília Pérez, que acabou entrando em muitas categorias técnicas com 3 indicações. Eu acho que talvez os votantes da academia tenham pensado que já tem um filme de terror clássico disputando, que é o Nosferatu, apesar de não estar disputando o melhor filme. Entrou então em fotografia, já tem outro filme de outro tipo de terror, ou A Substância, com terror corporal, que também entra um pouco aqui na figura do marido da protagonista, então por isso vamos deixar esse outro filme europeu de lado. É uma pena e uma injustiça com esse grande filme. A Garota da Agulha é um filme intenso, sufocante, brutal e visualmente belíssimo. É um cinema que incomoda, provoca e nos faz refletir em meio à sua impressionante mistura de elementos de terror, drama social e cinema histórico. Nota 9. É raro dessa nota, hein? E é isso aí, pessoal. O filme está disponível atualmente na MUBI, para locação em outras plataformas. Então, quem quiser já tem a oportunidade de ver esse filme em casa. E aí, já viu? Achou interessante? Meu pitaco fez você querer ver esse filme ou não querer ver esse filme? Deixa aí nos comentários, pessoal. E é isso. E fica para vocês o meu abraço.